Fala rapaziada, bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites de aposta de futebol para este domingão, dia 15 de junho. Assim, separei 12 jogos bem analisados para você, tá beleza? Mas só que antes, timer, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no nosso canal para acompanhar o nosso trabalho e receber nossas dicas diariamente. Caiu de paraquedas e gosta do conteúdo, deixa o like para fortalecer o canal, ativa o sininho de notificações para receber as dicas rapidamente assim que o vídeo for postado, e não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo com aquele velho amigão, rapaziada, para que o nosso vídeo possa chegar a mais pessoas e que essas pessoas consigam lucrar com você através do nosso palpite de futebol. Então, dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui dentro do YouTube. E lembrando, aposta apenas para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E sem mais delongas, vamos para o primeiro palpite de hoje. A nossa primeira análise esportiva vai ser pela Copa do Mundo de Clubes FIFA. O jogo do Bayern de Munique versus Auckland City, início às 13 horas. Bom, é evidente que a equipe do Bayern de Munique é bem favorito. É como o Bayern de Munique aqui no Brasil fosse enfrentar o Bayern de Munique, fosse uma equipe de primeira divisão, e enfrentar uma equipe que não tem divisão tecnicamente ou está disputando Série D pela odd e o nível técnico. É como o Flamengo ou Palmeiras fosse enfrentar uma equipe da Série D ou uma equipe que está sem divisão essa partida. A equipe do Bayern de Munique vem a 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, batendo over 2,5 em 4 de 5. E a equipe do Auckland City também vem a 5 jogos de invencibilidade aí, batendo under 2,5 em 4 de 5. A equipe do Bayern favoritaço a estar vencendo essa partida e até mesmo goleando. Está no grupo que é favorito a se classificar em primeiro colocado, e acredito aí que a segunda colocação vai ser disputado entre Benfica e Boca Juniors. O Benfica aí também é uma equipe que está à frente do Boca, mas vai ser uma disputa interessante. Tirando o Bayern, está em aberto. Acredito que o Bayern vai atropelar sim nessa partida. Até as odds de momento aí para disponibilizar uma boa dica para você é um pouco complexo. Por quê? O over 2,5 tá pagando 1,20, nem 1,22, tá pagando 1,9, meu parceiro. O over 2,5. Então não indico aí esse tipo de aposta. Podemos estar buscando no primeiro tempo, quem sabe, um jogo para over 1,5 no intervalo. E na vitória do Bayern de Munique no intervalo também não está pagando muito legal. Então é over 1,5 no primeiro tempo. E também podemos analisar o mercado para gols. Harry Kane aí para marcar 1 ou 2 gols nessa partida, quem sabe. Bom, vamos para o Brasileiro Série B. Temos Atlético Goianiense versus Coritiba às 16 horas. É o confronto do quarto colocado versus 13º colocado. A equipe do Atlético Goianiense vem a 5 jogos batendo over 1,5 em 3 deles. Em 5 jogos só venceu apenas um. Fora de casa venceu o Atlético Paranaense. E a equipe do Coritiba vem a 4 jogos sem perder, batendo under 2,5 em 4 de 5. Nos últimos 3 confrontos bateu over 1,5 e é confronto equilibrado, já que em 5 confrontos a equipe do Atlético venceu 3 e perdeu 2. Para essa partida, vamos acreditar no mercado para over goals, um jogo para over 1 gol e meio nessa partida. E o Atlético Goianiense aí, em minha visão, é o favorito, uma chance dupla aí também pegaria muito bem. Ainda no Brasileiro Série B, Novo Horizontino versus Cuiabá, início às 16 horas. É o confronto tecnicamente aí do segundo versus terceiro colocado. A equipe do Novo Horizontino por 3 anos consecutivos aí consegue mandar bem em Série B, mas quando chega na decisão ele costuma afundar o barco. Bom, atualmente é o segundo colocado. É uma equipe que vem a 5 jogos com 4 vitórias e 1 derrota pela Copa do Brasil para o Corinthians. Mas se tratando de Brasileiro Série B, soma aí 5 jogos de invencibilidade. Nos últimos 3 deles, a equipe do Novo Horizontino venceu, bateu under 2,5
em 3 de 5. E a equipe do Cuiabá vem a 3 vitórias em sequência, batendo over 1,5 em 3 de 5. Vai ser um jogo bem interessante, já que não temos confronto recente entre essas equipes, mas o favoritismo, em minha visão, é dessa equipe do Atlético Goianiense, que vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. É uma equipe difícil de ser batida, apesar da equipe do Cuiabá também ter suas estratégias para este jogo. Para essa partida, vou deixar uma chance dupla a Novo Horizontino com empate. Bom, retornando à Copa do Mundo de Clubes da FIFA, rodada 1, PSG versus Atlético de Madrid, duelo de Champions, meu parceiro. Início às 16 horas, a odd paga 1,85 PSG, atual campeão da Champions, 4,10 para o Atlético de Madrid, 3,60 para um empate. A equipe do PSG vem implacável com uma boa sequência aí de 5 vitórias consecutivas, batendo over 2,5 em todos. E o Atlético de Madrid, 5 jogos de apenas uma derrota, batendo over 1,5 em 4 deles. Nos últimos 3 confrontos, bateu ambos marca e bateu over 2,5 nos últimos 2 confrontos. Vai ser um jogo bem interessante tecnicamente. A equipe do PSG, do técnico Luiz Henrique, do atacante Dembélé, entre outros, diante do técnico do Atlético de Madrid, Simeone. Então, para essa partida, vou deixar um confronto bem interessante, 2 dicas aqui simples. A primeira será no mercado para gols. Vamos pegar o jogo para over 1,5 e vamos pegar um jogo para ambas as equipes marcam gol, pagando 1,67. Agora, como possível zebra, vou deixar esse Atlético de Madrid chance dupla. Bom, pela Liga do Chile, temos o jogo do Coquimbo Unido versus Universidade do Chile, às 16 horas. Confronto do líder versus quarto colocado. A equipe do Coquimbo Unido vem a 4 vitórias e um empate, batendo over 1,5 em 3 deles. E a equipe da Universidade do Chile vem uma lacuna com 5 jogos, batendo over 1,5 em 4 deles, com apenas 2 vitórias. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Vai ser um jogo daquele jeito, não tenho dúvida disso. Mas para essa partida, acredito que o Coquimbo não perca. Vou estar deixando Coquimbo chance dupla nessa partida. E como segunda opção aí, um jogo para over 1,5. Santa Cruz versus Souza pela Série D às 17 horas. Confronto de líder versus lanterna da competição. Bom, a equipe do Santa atualmente vem a 4 vitórias e uma derrota para Ferroviário, 3-1. Venceu em casa 3-1 e perdeu fora de casa 3-1. Bateu over 1,5 em 4 dos últimos 5 jogos. Enfrentou o Souza fora e venceu pelo placar de 1-0. O Souza, 4 derrotas e uma vitória, bateu over 1,5 em 3 de 5. Vem de uma derrota para o América de Natal. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Santa Cruz é o favorito. Vou deixar um jogo para over 1,5 nessa partida. Agora, se o Santa Cruz resolver ficar jogando bola, para lá jogando para cá, como jogou contra o Ferroviário, quem sabe não cede uma zebra a essa equipe do Souza, hein? Vamos agora para o Campeonato Boliviano. Temos o jogo do Bolívar versus Raus Redens, início às 18h15. Bom, é o confronto do líder versus vice-líder. A equipe do Raus Redens é uma equipe que em 5 jogos bateu over 2,5 em 4 deles, ambos marcam todos. E o Bolívar, 5 jogos batendo over 1,5 em todos. Nos últimos 2 confrontos, um empate com a vitória do Bolívar, atuando fora de casa. Para essa partida, acredito que o Bolívar é o favorito a estar vencendo esse jogo. Vou estar deixando o Bolívar chance dupla ou com empate anula. E também acredito aqui no mercado favorável para o over 1,5 gol. Claro, dependendo da odd. Se a odd estiver pagando baixíssimo, aí buscando o mercado para over 2,5. Tranquilo? Time, mais um jogo do Mundial de Clubes. Temos aí o jogo do Palmeiras versus Porto. Início às 19 horas. A equipe do Palmeiras, antes da parada, vinha 3 vitórias e 2 derrotas. Antes da parada do Brasileiro. A equipe do Cruzeiro derrotou essa equipe do Palmeiras e o Flamengo bateu over 1,5 em 5 jogos. O Porto, meu parceiro, 4 vitórias e uma derrota, batendo over 1,5 em 4 de 5. Perdeu um amistoso aí essa equipe do Porto para a equipe do Riga FC e não temos confronto direto. Bom, esse jogo não é na casa do Palmeiras e muito menos na casa do Porto. É um campo neutro.
para essa partida os duelos estão abertos. O Porto tem um leve favoritismo, mas o Palmeiras tem condições de pontuar nessa partida. Para essa partida, acredito no jogo para over 1,5 gols. Bom, pela Copa Ouro, temos o jogo do Estados Unidos versus Trindade e Tobago, início às 19 horas. Favoritaço Estados Unidos, mas porém, vem a 4 derrotas consecutivas, batendo over 2,5 em 4 delas. E a equipe do Trindade vem a 3 derrotas e 2 vitórias, batendo over 2,5 nos últimos 5. Nos últimos 3 confrontos, aí, uma vitória do Trindade e Tobago versus Estados Unidos. E as 4 anteriores, Estados Unidos venceu todas favoritos nessa partida. Eu não acredito que Estados Unidos vá dar chance ao zebrismo. Então, vou estar deixando Estados Unidos para vencer ao intervalo. O jogo para over 2,5. Retornando ao campeonato boliviano, temos o jogo do Oriente Petroleiro versus Jorge Wilstermann, início às 20h30. A equipe é o confronto do 11º versus 15º colocado. Ou seja, a equipe do Oriente Petroleiro vem a 5 jogos, batendo over 1,5 gols. E a equipe do Jorge Wilstermann, 5 jogos, batendo over 2,5 em 3 deles. Nos últimos 2 confrontos, um empate e uma vitória do Oriente Petroleiro, mas nos últimos 5 é jogo para over gols e é jogo para chance dupla. Vou deixar Oriente Petroleiro para vencer essa partida ou com empate anula, e vou deixar um jogo para over 2,5. Retornando à Copa Ouro, o jogo do Haiti versus Arábia Saudita às 21h15. A equipe do Haiti 4 vitórias e 1 derrota, batendo over 2,5 em todos. E a equipe da Arábia Saudita batendo over 1,5 nos últimos 3 jogos. Não temos confronto direto entre essas equipes. A equipe da Arábia Saudita, em minha visão, é a favorita. Para essa partida, Arábia Saudita com empate anula. O jogo para gols nessa partida, um jogo para over 1,5. Bom, último jogo pelo Mundial de Clubes da FIFA, Botafogo versus Seattle Sounders, início às 23 horas. Bom, quem quiser acompanhar esse jogo, acredite que vai ter transmissão ao vivo pela Rede Globo. A equipe do Botafogo, antes da parada, vem a 3 vitórias em sequência. E a equipe do Seattle Sounders dos Estados Unidos vem a 2 derrotas em sequência. Em 5 jogos, bateu over 1,5 em 3 deles. Não temos confronto direto entre essas equipes, mas para essa partida eu vou acreditar na vitória do Botafogo. Vou deixar Botafogo chance dupla ou com empate anula. E também acredito que será um jogo para gols nessa partida, um jogo para over 1,5 gols. E rapaziada, ao mais é isso, espero que tenha gostado. Mas Bruno, a opção de bilhete pronto, a opção de dupla, tripla aqui do canal. Então essas são as nossas análises esportivas, esses são os nossos prognósticos e aposta de palpite de futebol esportivo deste domingão. Domingo amanhã vou estar deixando para você uma tripla, uma dupla com o bilhete pronto, para que vocês possam analisar novamente e decidir aí se segue ou não essas dicas. Bom, vamos estar deixando para vocês aqui no jogo do Botafogo versus Seattle Sounders, um jogo para chance dupla a favor do Botafogo. Vou estar deixando Oriente Petroleiro chance dupla e vou estar deixando esse Estados Unidos para vencer ao intervalo. Outra boa tripla, over 1,5 entre Palmeiras versus FC Porto. Vamos estar deixando também para vocês esse jogo aqui do Coquimbo Unido, chance dupla ao Coquimbo. E vou estar deixando esse jogo para over 1,5 no PSG versus Atlético de Madrid. Então, 2 triplas muito bem analisadas. Monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do green sempre. Ao mais, este é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima, nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo. Avante!